sou o Marco Oliveira, da IEP Brasília, e hoje vou estar apresentando para vocês uma medição. Nós estamos numa residência e é uma medição de impedância das tomadas. Tá? Para isso, eu montei aqui um quadro para explicar teoricamente como é que vai acontecer essa medição e qual a importância dessa medição. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre as definições, né? O que vem a ser a impedância? A impedância de linha, que a gente chama, é basicamente a oposição oferecida pela linha elétrica ao fluxo de corrente alternada. Então, isso é a definição de impedância. Ela é influenciada por fatores como a resistência, que é a resistência do cabo elétrico, e a reatância capacitiva da linha. Essa reatância capacitiva da linha, ela provém basicamente de capacitores que tenham dentro das cargas instaladas e também do fechamento do loop do transformador da rede elétrica. Bom, a reatância capacitiva, então, em linha de baixa tensão, que é que nós estamos conversando agora, refere-se à oposição oferecida também pelo circuito em baixa tensão, geralmente 1000 volts ou menos, no nosso caso 380 volts fase ou 220 fase-linha, de uma corrente alternada CA devido à presença de capacitores, como eu comentei, e também da indução do embobinamento do transformador. Tá? Essa reatância capacitiva, apesar dela ser bem irrelevante, ela tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui para calcular ela, que basicamente a reatância capacitiva é dividido 1 dividido sobre 2π, frequência vezes o valor da capacitância. Então essa aqui é a fórmula da capacitância. Bom, na parte seguinte, nós vamos então agora entrar basicamente no circuito. Esse circuito que a gente vai estar fazendo a medição, eu montei aqui uma tabela, né, os principais tipos de disjuntores que nós temos geralmente dentro de uma residência. Ele pode variar de 8 até de 63 amperes. Aqui no caso nós estamos comentando a respeito dos disjuntores monofásicos e nós vamos estar utilizando, no caso, uma curva tipo C. Essa curva tipo C, a característica básica é que ela tem uma capacidade de interrupção maior, visto que a corrente nominal é 10 vezes a corrente nominal dela é 10 vezes essa sua corrente. E a curva B ela é 5 vezes a corrente nominal. O disjuntor que nós vamos estar fazendo o ensaio, ele é um disjuntor de 16 amperes. Então, com 16 amperes, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui uma corrente de 160 amperes, como uma corrente máxima de curto-circuito, e uma impedância de 1,38. É nesse valor que nós vamos estar trabalhando em cima do medidor. Esse cálculo foi baseado numa tensão de 220 volts, corrente alternada, que é a alimentação aqui da nossa região de Brasília. Nessa outra imagem, nós podemos ver o seguinte, que nós temos duas telas, e é a tela que nós vamos ver a seguir. Na tela aqui ela vai apresentar a impedância medida, a corrente de curto-circuito que foi verificado, a tensão que está no momento da medição, a parametrização que a gente faz, vou mostrar depois para vocês essa parametrização. Nesse exemplo aqui a gente pode observar o seguinte, que o valor ele foi considerado ok, normal, ou seja, ele estava apresentando uma corrente de 86 amperes com uma impedância de 0,53. Na imagem do lado dela, a gente já pode observar que aqui não houve uma conformidade com os valores. A gente nota, inclusive, principalmente que a impedância está com um valor bem alto. Isso significa que o cabo ele pode aquecer, né? Ou seja, o desarme no disjuntor termomagnético pode não acontecer também. Então é isso, é ensaio que nós vamos fazer. Aqui abaixo nós temos então o medidor, o multimedidor, que ele faz vários tipos de ensaios conforme a norma 5410, o item 7. Entretanto, nós vamos se basear nesse ensaio hoje, como comentei, na parte da medição da impedância de linha. Na imagem seguinte, a gente agora vai ver os pontos de medição. Então, aqui estão os pontos de medição da impedância de linha, relação fase-neutro em tomadas elétricas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a nossa rede elétrica, né, lá, subestação aérea. Essa subestação ela alimenta o medidor de energia da residência,
que vai alimentar o quadro de distribuição de força. Esse quadro é composto por diversos componentes de proteção. Nós temos aqui o disjuntor geral, temos aqui o DR, temos aqui os DPS e os disjuntores distribuídos em cada circuito. Então, o disjuntor em questão em análise é o circuito 10, que está aqui, ele tem aqui o circuito 10, ele tem uma curva C, ele tem uma corrente nominal de 16 amperes e uma corrente de curto-circuito mínima de 160 amperes. Ele vai estar alimentando o quê? Ele vai estar alimentando 1/4, vai até o outro ponto de verificação, é uma tomada na garagem, e o ponto mais distante é um ponto na churrasqueira. Aqui embaixo a gente já pode ver a imagem dos 3 pontos que eu citei agora, que seria aqui, a primeira, a tomada no quarto, a tomada na garagem e a tomada na churrasqueira. Para isso, a gente fez uma tabela aqui embaixo em que a gente considerou principalmente as distâncias. Então, a distância do quadro de distribuição até a tomada do quadro, do quarto, era de 12 metros aproximadamente. Do quadro agora até a garagem é 25 metros. E do quadro até aqui a churrasqueira é de 40 metros. Todos os valores eles vão ter que estar abaixo de 1,38 ohms para ser considerado uma condição de impedância normal. Vamos lá para os testes então? Pessoal, então esse quadro aqui é o quadro de distribuição que eu tinha comentado com vocês, que vai estar alimentando as tomadas para fazer os ensaios. Nós temos aqui os circuitos de proteção, né? O disjuntor geral, o DR, dos DPS. Aqui nós temos justamente o circuito número 10, tá? Que é um disjuntor monofásico de 16 amperes. E aqui no quadro unifilar, nós podemos ver aqui, ó, que ele tem um cabo de 2,5 milímetros, e estão aqui as tomadas que vão estar sendo alimentadas, nos quais nós faremos o teste agora. Bom, pessoal, nós então fizemos a instalação do multimedidor. Ali está a tomada. Vocês estão vendo a tomada interligada. E o primeiro ponto que a gente observa aqui, eu vou fazer aqui a seleção inline e vou colocar aqui o teste. O que a gente observa? Tá vendo essas duas setinhas? Ele está me indicando que a fase está invertida em relação ao neutro. Eu coloquei isso aqui propositalmente, tá? Só para mostrar essa característica do equipamento. Agora eu vou inverter aqui então a fase com neutro. Mantenho em terra. Ligo o neutro no neutro e a fase na fase. Pronto. E agora a gente vai iniciar então as medições. Vou selecionar aqui para fazer a medição. Então ele mostrou para a gente que nós estamos com uma impedância de 0,61, uma corrente de curto-circuito de 375, ou seja, superior àquela 160 que a gente comentou, uma tensão entre fase e terra de 200 e neutro, desculpa, de 226 volts, corrente alternada, aqui também indicando as correntes, e ele passou no teste. Essa tomada ela está ok. Então essa aqui é a tomada mais próxima do quadro, ela é em torno de 12 metros de distância. Bom, pessoal, agora nós estamos no segundo ponto de medição, que está a 25 metros do quadro de distribuição. Então nós estamos ali com as tomadas e vamos realizar o teste então com essa distância. Vamos ver como é que fica então? Vou apertar aqui a seleção e vou mandar ele fazer então o ensaio. A imagem não está muito boa porque eu estou num ambiente aqui que está gerando um pouco de sombra, mas ele já mostra para mim aqui 0,75, um valor de impedância um pouquinho maior, mas dentro da tolerância, e já uma corrente de curto-circuito menor, mas também dentro da tolerância. Então é isso, vamos para o terceiro ponto. Bom, pessoal, agora nós estamos então no último ponto. Esse é o ponto mais distante do quadro elétrico. Tá as tomadas ali, né? Que a gente já viu na imagem. E agora eu vou fazer o teste aqui desse ponto. Vamos lá? Apertei aqui. Olha, está me dando que está invertido. Eu vou desinverter aqui, ó. A fase com neutro. A fase no neutro está invertido. E agora vamos ao teste novamente. Pronto. Novamente a impedância ficou um pouco maior, a corrente de curto-circuito diminuiu, entretanto ele está dentro dos parâmetros considerados pela norma, tá? Foi aprovado, aqui está o Vzinho verde, né?
dentro das condições. Então esse é o teste de impedância que nós fizemos hoje para demonstrar esse ensaio que é muito importante para garantir a segurança das estações, dos circuitos elétricos, né, que são alimentados pelo quadro de distribuição. Até a próxima, pessoal.